Boa noite, queridos. A gente já tá. Falou só um minutinho aqui, mas a gente tava conversando aqui. Então, assim, a gente vai ver. Agora, a etapa que a gente vai estudar, quando a gente voltar pro aquietamento, que não vai ser hoje ainda, hoje a gente ainda vai focar o Lama, a explicação sucinta que o Lama vai dar do caminho para os seres de capacidade inferior, que somos nós, que vamos ter que tomar a mente como caminho para poder atingir Shamatha, certo? Então a gente vai praticar os quatro tipos de aplicações de atenção, os quatro tipos de atenção plena. E o Lama vai explicar hoje, né? Sabendo que para entrar na prática, a gente vai rever o quadrozinho, né? Para entrar, tem que primeiro diferenciar a experiência da quietude, da consciência e do movimento da mente, e aí a gente poder cultivar para poder realmente aquietar essa mente, né, de ser senciente, dessa mente humana, e atingir a base da mente, reconhecer a base da mente. Para a gente ficar com uma mente mais sutil, para aí a gente fazer as práticas de Vipassana, porque nós estamos no caminho do Dzogchen, nós estamos num caminho rápido. E o contexto é esse, nós não estamos na prática do Hinayana, do Sutrayana, nós estamos no caminho do Dzogchen, que é a culminância do Tantra. Então, só para a gente lembrar do contexto. Né? Então, para esse caminho do Dzogchen, a gente vai olhar diretamente para. A gente vai buscar a natureza da mente, diretamente. Para isso, a gente vai ter que acalmar essa mente turbulenta, confusa, né, dual, condicionada de ser humano que nós temos agora. Para poder a gente atingir a base, para poder atravessar depois a base para a Rigpa. A base é a consciência substrato. Então, é um caminho rápido, mas é um caminho que depende de uma maturidade do praticante de estar pronto de tomar essa decisão de realmente praticar, como o Lama vai falar hoje, né? Se você realmente tomar essa decisão, praticar, de fazer um retiro de fato para atingir chama, que pode levar semanas, depende de cada um, não tem uma coisa. Pode levar semanas, pode levar meses, pode levar poucos anos, décadas não, poucos anos. Se for o caso, pode chegar nesse tamanho. Mas vai depender de cada um, da maturidade de cada um, do karma de cada um, da confiança que cada um vai ter com a prática. E das condições, né? Porque o Shamatha é um retiro que realmente precisa de condições específicas. Porque nós vamos realmente tem que estar preparado interna e externamente, ter as condições, o apoio, né, da sanga, do mestre, para poder a gente realizar. Não? É um retiro bem específico, mas eles têm começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Né? E aí a gente estaria pronto agora para, com a mente completamente sutil, mais livre, o corpo e a mente mais flexíveis, para a gente fazer qualquer outra prática com muito mais Bem. efetividade. Efetividade. Né? Essa é a proposta que o de Olimpa traz nesse conjunto de ensinamentos. Aí você faz Vipassana, atravessa, e aí você faz Treksho, e aí acessa Rigpa e sustenta, né? Repousa em Rigpa. E ele elimina todas as outras os obstáculos mais sutis que tem para se eliminar e atinge estado de Buda e corpo de arco-íris numa vida. Mas é um caminho direto, mas vai depender de nós, né? Então, a nossa maturidade, a nossa compreensão e o nosso karma também, né? Nosso mérito, as causas e condições se apresentarem para nós nessa vida, né? Mas o que a gente fizer, o que a gente aprender aqui desse caminho, vai ser muito, muito poderoso, assim. Muito poderoso. Isso vai nos ajudar muito, assim. Mesmo que a gente não, né? Pelo menos dar mais confiança para o momento da morte, por exemplo, né? E atravessar esse momento com menos medo, com mais confiança, né? E podendo, né, gerar um renascimento mais favorável. Oi, Ana. Ô, Paulo. Oi, boa noite. Oi, Rita. Boa noite, Boa querida. noite. Boa noite, Rita. Ia sugerir para você, não sei, a TT falou que hoje é dia de Amitabha, né? De repente, na finalização, a gente fazer aquela prece de Emarro, Amitabha, a prece de Amitabha, né? E o pior é que eu não tô com essa prece aqui Então deixa. no meu conjunto. Mas a gente Tá, pede as bênçãos do Buda Amitabha, né? Na verdade, a gente tá. já vai começar a nossa prática pedindo as bênçãos. Pode já começar pedindo as bênçãos, né? Obrigada. Tá bom? Então vamos. Eu já estou gravando, tá? Só para me localizar. Então a gente vai fazer as preces.
Eu já peço quando a gente for fazer a prece sete linhas, já peço vocês já se acomodarem, porque depois da prece sete linhas, eu acho que a gente vai fazer logo depois da prece dissipando obstáculos do caminho, a gente faz, recebe as 4 iniciações hoje, e aí a gente já senta na nossa prática, a gente já emenda, uma vez que o Guru se dissolveu, concedeu as iniciações e se dissolveu em nós, a gente já emenda com a prática, certo? Fazer uma prática curta, pra gente ganhar tempo e a gente seguir com o estudo hoje, certo? Então tá, deixa eu mutar aqui os microfones. Então, queridos, a gente começa a nossa prática, então, nos conectando com esse dia especial, com essa lua cheia, com essa força, né, esse símbolo da natureza, que expressa a lucidez. E a gente, então, aproveita esse momento aqui juntos, para pedir as bênçãos de toda a linhagem, em especial do Buda Amitabha, que é o Buda da nossa família, da família Lotus, família Padma, né, onde tem toda essa a linhagem Nima, do Limba, todos os mestres são dessa família, do Buda Amitabha. Então a gente pede as bênçãos do Buda Amitabha para a nossa prática, que todos os nossos obstáculos sejam removidos, todas as pessoas que estejam em grandes dificuldades possam superar essas condições, principalmente as pessoas que estão doentes e as pessoas que estão em zonas de guerra, estão com grande sofrimento. Que a gente possa gerar uma confiança crescente no nosso caminho, para que se não nesta vida, mas durante o momento da nossa morte, a gente possa unir a nossa mente diretamente com a mente de sabedoria do Buda Amitabha, ou seja, qual for o Idam que a gente esteja praticando. Mas Buda Amitabha é Dharmakaya, então todos os Budas são Dharmakaya. Então a gente aspira a transferir a nossa consciência diretamente para o coração dos Budas, em especial do Buda Amitabha. Com essa aspiração, a gente então lembra rapidamente de quão precioso é esse momento, essas condições que nós reunimos nesta vida para praticar. Lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Lembramos também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. E que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Com que essa reflexão, que esse aprofundamento da compreensão dos 4 pensamentos que mudam completamente a nossa perspectiva, que ao nos recordar disso, possa nossa mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade, para a natureza, para o reconhecimento da natureza última, nossa, de todos os fenômenos. E a gente vê que isso está nas nossas mãos. A nossa mente cria confusão, mas a nossa mente pode ser liberada dessa confusão autocriada. A gente vê então que isso está na mão de todos os seres. Então a gente aspira, todos os seres, assim como nós, têm uma felicidade e suas causas, que é a completa lucidez. Que eles estejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a delusão, a ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. E que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Eles nós possamos encontrar essa alegria, essa paz genuínas.
Então, aspirando isso para nós, para todos os seres, a gente então renova o nosso voto do Bodhicitta, de refúgio de Bodhicitta. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Sakhi Choknam Lam Janchu Bardudani Kyapsu Chim Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Pentir Sangye Drupasho Sangye Chodan Sakhi Choknam Lam Janchu Bardudani Kyapsu Chim Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Pentir Sangye Drupasho. Então, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, todos os nossos mestres, para que a gente possa, a nossa prática de hoje seja muito poderosa, que remova muitos obstáculos. Então, a gente vai fazer a prece das 7 linhas 3 vezes, uma vez em português, 2 vezes em tibetano. Em seguida, a gente faz a prece de dissipando obstáculos no caminho, acumula o mantra 7 vezes. E a gente recebe as 4 iniciações para a gente iniciar a nossa prática desse lugar. Uma Guru Yoga mais poderosa, aproveitando a lua hoje. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi. Orgenu gi no jansam Pema ge sandom polaya senchogi Nyodrunye Pema jone je sudra kurdu kandro mampekor que je sudadro ki jingiloptir she suso Guru Pema Siddhi Hum. Sente a presença de Guru Rinpoche, a presença da compaixão de todos os nossos mestres. Orgenu gi no jansam Pema ge sadom polaya senchogi Nyodrunye Pema jone je sudra kodukandro mampekor que je sudadro ki jingiloptir she suso Guru Pema Siddhi Hum. Então a gente reforça a nossa súplica com essa prece, dissipando obstáculos no caminho. Uma vez em português, uma vez em tibetano. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos. Guru, que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru, que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Dosum Sangye Guru Rinpo Che Nyodru Kunda Deo
Jab Barche com sal do drapo Sal soadepso Jinjela do sol Chinan sanwe barche jiwam Dan sampalum jidrupa jinjelo Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum 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 Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Então, das 3 sílabas, os 3 pontos do Lama, projetam-se 3 raios de luz branca, vermelha e azul escura. À medida que elas são absorvidas nos nossos 3 pontos, os obscurecimentos de nossas portas são purificados e elas se transformam nos vajras do corpo, da fala e da mente iluminados. Então, da sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para a nossa testa, nos abençoando com a sabedoria que remove todos os obscurecimentos do nosso corpo, transformando o nosso corpo comum no corpo Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. E a gente se deixa inundar por essa luz de sabedoria, sabedoria da vacuidade, mesmo a sabedoria de Vajrasattva. Purifica toda a confusão. E da sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta, purificando os obscurecimentos da nossa energia, da nossa fala, estabelecendo, transformando a nossa fala comum na fala Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. A luz vermelha está associada com a sabedoria discriminativa, a sabedoria do próprio Buda Amitabha. E de uma sílaba agora, uma sílaba Rum, azul, índigo, no coração de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz azul diretamente para o nosso coração. E a gente recebe as bênçãos da sabedoria que remove os obscurecimentos da nossa mente, transformando a nossa mente comum na mente Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. A luz azul está associada à sabedoria de Dharmata. E agora, simultaneamente, das 3 sílabas nos 3 pontos de Guru Rinpoche, fluem as 3 luzes diretamente para os nossos 3 pontos. Recebemos as bênçãos, então, da sabedoria mais profunda que remove os obscurecimentos da nossa consciência. Estabelece as bases para a gente realizar
Svabhavavika Kaya, que é a inseparatividade dos três Kayas, a grande perfeição. Tendo recebido as 4 iniciações, o Lama então, juntamente com seu séquito, dissolve-se em luz, que se transforma numa esfera branca com reflexo vermelho marcado com um. E à medida que essa esfera é absorvida em nosso coração, repousamos no Dharmakaya coemergente, sem separação entre a nossa mente e a mente do Lama. A gente começa a nossa prática de Shamathayi, reconhecendo essas bênçãos e reconhecendo nossa verdadeira natureza, que é a consciência pura. Deixe que o seu corpo se estabeleça em seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Sua fala permaneça em silêncio, externa e internamente, com a respiração fluindo no seu ritmo natural, equilibrando o sistema nervoso que produz movimentos da mente, a energia cinética da mente. Deixa a respiração fluir naturalmente e aproveita cada expiração para soltar, relaxando mais e mais o corpo. E soltando os conteúdos da mente, bate-papo da mente. Narrador interno. Experimenta um silêncio, uma pausa após a expiração, deixando ir e relaxando corpo e mente. Deixa a mente permanecer assim, no momento presente, despreocupada. E agora deixe que seus olhos permaneçam ao menos parcialmente abertos, soltos e relaxados, sem focar em nenhum objeto especificamente, mas deixa permeando o espaço, deixa o olhar permear o espaço. Uma vez que a mente está relaxada e quieta, a gente reconhece então completamente a consciência clara, presente, iluminando nossa experiência. Deixe a sua consciência então completamente relaxada, sem esforço, permanecendo exatamente onde está. O único esforço que é necessário aqui nessa prática é apenas liberar qualquer fixação que coloca a sua consciência em movimento. Então, livre de fixações, deixe a consciência repousar exatamente onde ela está. Fique claramente consciente da consciência que está quieta.
Conforme você solta toda a fixação, identificação com os conteúdos que podem estar surgindo na sua mente, conforme você solta a fixação, a identificação com esses conteúdos da mente, a natural claridade e luminosidade da consciência brilhará sem impedimentos. Quando a consciência estiver relaxada, quieta e clara, vívida, saiba que a consciência está relaxada, quieta e clara, consciente de si mesma. A ênfase principal dessa nossa prática é repousar continuamente, relaxadamente, na consciência que não se move. E quaisquer movimentos que surgirem na mente, sejam pensamentos, imagens, ou desejos, emoções, qualquer que sejam os movimentos que surgirem na mente, tão logo eles surjam, solte-os no espaço. Deixe-os dissolverem e sumirem no espaço. No espaço da própria consciência, onde eles vieram. Deixe a consciência permanecer quieta, inabalável, como um vajra ereto fincado no chão, que o vento sopra de trás e carrega um monte de coisas para longe, em direção ao espaço. Deixe a consciência permanecer quieta, inabalável como esse vajra, enquanto as correntes de pensamentos, memórias, imagens, emoções passarem pela sua mente, soltando-as no espaço à sua frente. Elas vão desaparecer, todos esses movimentos da mente vão desaparecer, sem deixar nenhum rastro. Cada aspecto dessa mente de ser senciente que se manifestar, assim que se manifestarem, solte-os no espaço. Deixe que eles desapareçam no espaço. E repouse na consciência que se autoconhece. Lembra de deixar o corpo relaxado.
Respiração fluindo no seu ritmo natural. E a consciência relaxada, quieta e clara, em meio aos movimentos que surgirem na mente. Se não tiver movimento, ela permanece relaxada, quieta e clara. Gentilmente, vai mexendo o corpo, trazendo atenção aqui para o nosso encontro. Já está liberado os microfones, tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Darcy. Então tá. Então a gente fez uma prática de novo bem. A gente se familiarizando com repousar na quietude da consciência, reconhecendo a quietude da consciência e os movimentos da mente, que é a passo inicial para o nosso cultivo, né? A gente tem que começar a sentir familiaridade com isso, assim, né? Permanecer, corpo relaxado, a gente não tensionar nessa prática, perceber, usar a introspecção para perceber o corpo também, a situação do corpo, da energia, para a gente tirar qualquer tensão que a gente vai construindo nesse processo. Então, principalmente do corpo, da energia, essa respiração, isso ajuda, né? Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no seu ritmo natural, para estabelecer a fala no seu estado natural, o silêncio, e para estabelecer depois, e essa é a base para estabelecer a mente no seu estado natural. Deixar a mente repousar nessa base. Então tá. Então hoje, tudo bem? Alguma questão? Não, né? Então tá. Então hoje o que eu pensei? Hoje a gente vai, deixa eu só colocar aqui pra gente se lembrar rapidamente. A gente vai olhar junto com o Lama Alan. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei. Cadê você? Tá aqui. Então, a gente vai olhar hoje, junto com o Lama, aproveitando o retiro do. Vocês estão vendo os 4 tipos de atenção plena, o quadro? Tá, né? Tá, ok. Então a gente vai olhar isso, né? Como a gente viu na última terça, a gente vai agora, no nossa fase 1 de Shamatha, nós vamos olhar exatamente as instruções do Vajranasi do Lago para o que a gente deve fazer para atingir Shamatha, para poder a gente poder agora, né, gerar essa mente calma, quieta, repousada,
para a gente poder fazer a prática de Vipassana, para aí a gente seguir o caminho do Dzogchen, né? Então, ele deixou claro. Consegue ampliar um pouquinho a letra? Sim, posso abrir mais um pouquinho. Aqui. Então, como a gente viu, Obrigado. passo inicial para a gente entrar nessa prática é diferenciar experiencialmente entre a quietude da consciência e os movimentos da mente. Daí, a gente tem a condição, tendo essa experiência clara, a gente tem condição então de fazer, de praticar o primeiro tipo de atenção plena, que é a atenção plena unifocada, que é uma atenção plena vívida, resultante da unificação da quietude e do movimento. Ou seja, a gente vai com a familiaridade, a gente vai começar e com um pouco de esforço, porque essa prática tem um pouco de esforço ainda, a gente vai conseguir aos poucos permanecer na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, sem perder essa experiência. Agora a gente fica um pouco na quietude, depois no movimento. Quietude, movimento. A gente não é simultâneo. Então a gente vai, então. Aí nesse texto que o Lama vai explicar, que é o texto do Tantra Vajra, explicado pela essência do significado claro, ele vai dizer, a primeira etapa envolve distinguir entre quietude e movimento, certo? Ou seja, a entrada é isso. E, pelo poder da familiarização com suas diferentes aparências, rapidamente quando você se familiarizar com essas duas experiências, a quietude da consciência e o movimento, pelo poder da familiarização com essas suas diferentes aparências, ou seja, vai surgir a atenção plena em um único sentido, da unificação dos dois. Há uma atenção plena simultânea. Aí a gente atinge esse primeiro estágio. Aí depois tem o segundo estágio, a atenção plena manifesta, onde o poder natural da atenção plena, ocorrendo sem esforço intenso, observando a quietude e o movimento da mente. Vai ter uma natural agora, permanência nessa prática, agora sem esforço. Aqui tem esforço nesse primeiro estágio, mas nesse aqui a gente vai ter sem esforço. Aí ele explica aqui no texto que o Lama vai ler, inclusive lá, né, no vídeo que a gente vai ver. A seguir, mesmo enquanto repousa, sem observá-los, com esforço, como antes, como seu poder natural se manifesta, a atenção plena manifesta. Por isso que é chamado de atenção plena manifesta aqui. Que é você vai permanecer sem esforço, na quietude da consciência e meio movimento da mente. Você vai fazer você começa a prática, você faz só um pequeno esforço no começo, depois ela flui. Você entra no estado que o Lama vai explicar, no estado de fluxo. E aí vai surgir o terceiro tipo, que é a ausência de atenção plena. Apesar de ser chamado de um dos tipos de atenção plena, é a ausência de atenção plena. Porque tem uma atenção, porque a consciência não vai se perder aqui, mas não é a atenção plena comum, da nossa mente comum. Porque nesse caso, ele vai dizer, permanecendo relaxadamente, sem atenção plena, em uma clareza vazia e aberta, uma vacuidade espaçosa. Ou seja, a gente vai atingir o substrato aqui. A gente vai experimentar o vazio da mente. A qualidade de vácuo, de vazio, de fato, assim. De quietude, mas de vazio. Não vai ter nada surgindo, porque a mente se acalmou. A mente grosseira, ela se dissolveu. Então, aí ele vai dizer, ele vai explicar isso aqui, permanecer de forma livre, sem atenção plena, em uma claridade vazia e amplamente aberta, uma vacuidade espaçosa, é como deitar-se em uma cama desprovida de atenção plena, que é o substrato. É desprovida de atenção plena porque esse fator, atenção plena, é um fator mental da mente grosseira que a gente tem agora. Como ela se aquietou, o próprio fator mental, a atenção plena comum da nossa mente, ele se dissolveu. Por isso que a gente vai esperar, mas aí a consciência está cada vez mais luminosa. A consciência está luminosa. Mas o fator mental que a gente estava cultivando da mente, o fator mental da atenção plena, ele vai ter se dissolvido. Por isso que é uma ausência de atenção plena. A gente vai experimentar o vazio do substrato. Uma clareza vazia e aberta, uma vacuidade espaçosa. A gente vai experimentar essa experiência, uma vacuidade espaçosa. E aí vem a última culminância do treinamento dessa fase 1, que é a atenção plena autoiluminadora. Uma vez que a atenção plena grosseira tenha diminuído, repousando em um vazio luminoso, a consciência substrato.
uma vez que a atenção plena grosseira tenha sido reduzida, repousar em uma vacuidade luminosa é chamado, que aqui você tem a experiência da vacuidade espaçosa, mas aqui a gente vai ter a experiência porque a consciência vai inverter, vai olhar para si. Ela estava experimentando o espaço do substrato, agora ela vai olhar para si mesma, assim, claramente, assim, né? Ela vai se ver completamente, assim, nua. Né? Então, uma vez que a atenção plena grosseira tenha sido reduzido, repousar em uma vacuidade luminosa é chamado de atenção plena autoiluminadora, ou consciência substrato. Então, é isso aqui que o Lama vai explicar pra gente, que é o caminho que a gente vai trilhar até o restinho do Aquietando a Mente, só que o Vajra Siddhalaka só vai falar desses 4 tipos mais à frente. Depois que ele explicar toda a confusão que pode surgir aí, os nyamas, as experiências meditativas, todas, aquilo que a Ana estava falando, né? Que normalmente não se fala, né, por aí, mas o do John Limpa, ele deixa bem claro aqui e traz todos os obstáculos que podem surgir. Claro que os obstáculos, ele vai dizer, né, não são uma lista extensiva, exaustiva, que todo mundo vai passar. Não. São aquilo que pode ocorrer e que vai depender do karma de cada um, da constituição psicofísica de cada um. Por exemplo, os tibetanos têm uma conexão com espíritos, porque é um pouco da cultura dele ver isso, os siddhas viam isso. Aí o Lama vai falar disso um pouquinho disso, quando ele vai falar dos nyamas aqui, mas talvez não hoje, a gente não pegue esse restinho. Mas a gente vai ouvir o Lama explicando um pouquinho sobre os nyamas. Mas a nossa cultura vê outras coisas, vê inimigos, vê o mal nos outros. É uma forma de ver demônios, né? Só que de uma maneira diferente, porque depende da cultura um pouco também, entende? Então o Lama vai falar isso no vídeo que a gente vai ver depois, talvez não hoje, mas ele vai falar também no Aquietando a Mente, quando ele estiver explicando que ele vai tocar nesse assunto do John Limpa, dos demônios, dos espíritos que podem surgir, como nhamas, mas ele vai explicar, o Lama vai colocar também essa coisa. Depende um pouco da cultura do que você vê um pouco, como você nomeia, identifica os obstáculos, né? Certo? Então, vamos ver o vídeo? Vamos seguir? É o mesmo vídeo 13 que a gente fez a prática, né, na semana passada. Agora o Lama vai explicar esse pedacinho Eu vou até ler, colocar para vocês aqui só o trechinho do Tantra Vajra, que o Lama vai explicar, só para a gente se localizar aqui, porque na hora vai ficar muito pequenininho para ler também, não vai nem conseguir ler. Deixa eu ver, por que não aparece? Aqui embaixo. Então ele vai dizer assim, no Tantra Vajra cortando a consciência lúcida, juntamente, porque na verdade esse texto aqui tem o Tantra Vajra, que é essa que está em negrito, e tem a explicação que o próprio do John Limpa deu do Tantra, que é o texto chamado A Essência do Significado Claro, The Essence of Clear Meaning. Então, aqui são 2 textos em um, na verdade. Né? Então ele vai dizer, atenção plena, a natureza essencial do caminho, que ele vai explicar. Então, o primeiro é a unificação em uma só direção dos 2. A seguir, repousando sem observar, seu poder natural se manifesta. É como o Tantra traz, né, as 4. Aqui a primeira, tipo de atenção plena, a segunda. Permaneça de forma livre e sem atenção plena, em uma claridade vazia e amplamente aberta, que é o substrato, terceiro. E o repouso em uma vacuidade luminosa é chamado de atenção plena autoiluminadora, que é a 4ª. Aí ele vai dizer, os 2 primeiros, a atenção plena unifocada e a atenção plena manifesta, os 2 primeiros tornam manifesto o que quer que surja. Ou seja, você tem clareza, a consciência repousa na quietude e ela vê claramente tudo que surge. Então, porque a mente ainda está ali, se manifestando e a consciência está olhando para o que está se manifestando. Certo? E aí ele diz, os 2 últimos, que é experimentar a vacuidade espaçosa do substrato e a consciência autoiluminadora, esses 2 últimos são unicamente modos de cognição, porque a consciência não vai estar vendo, porque aqui nesses 2 primeiros a consciência ainda está observando, está olhando para si mesma, mas está observando os movimentos da mente, né? Nesses 2 últimos não tem mais a observar, ela está olhando para si, para sua base. Então tem são modos de cognição apenas. Nesse sentido. Então, uma vez que os pensamentos cessam,
eles são não conceituais. Então é isso que o Lama vai explicar, que no vídeo ele vai ler esse trechinho aqui do texto, que termina aqui, ó, esse pedacinho aqui. Mas essa parte do vídeo que a gente vai ver, ele explicando, ele lendo e explicando o do John Limpa, o próprio do John Limpa explicando o Tantra Raiz sobre os 4 tipos de atenção plena. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar agora aqui o vídeo. Vou ter o som. Ok. Então, já coloquei no ponto. A gente acabou a meditação, e agora ele vai começar a explicação. Tá muito interessante, assim, essa explicação. Vou botar aqui, eu só tenho essa opção. Pra gente ver a Gênero. So gaining, first of all, a conceptual understanding, very clear and distinct, of each of these 4 types of mindfulness will be very, very helpful as you progress along this path. Então, ter uma compreensão conceitual bem clara assim, dos 4 tipos de atenção plena é muito útil conforme a gente avança no caminho. On the other hand, they can be very harmful. The understanding Ao can be mesmo very harmful. tempo, a compreensão pode ser muito perigosa também. Harmful if you take each of these as a goal to be achieved. Perigosa no sentido de você pegar cada uma delas como um objetivo a ser alcançado. So while you're just learning to distinguish between stillness and movement, if you're already thinking, how long will it be before I can observe both simultaneously? I hope I achieve it quickly, because I don't have much time. I hope, maybe I won't though, maybe I suck. But I hope I do. You've completely torpedoed your own practice. Então, se você estiver fazendo essa primeira prática preliminar aqui, de estabelecer a diferença entre quietude da consciência e movimento da mente, você ficar pensando, nossa, quanto tempo será que vai demorar para eu ter simultaneidade da consciência da quietude e do movimento? Será que vai demorar muito? In Buddhism, excuse me. Tudo bem. In Buddhism, there's a very important role, enormously important role, for aspiration. Então, no budismo tem um papel muito importante a aspiração. Motivation, you know, is incredibly important. A motivação é super importante, você sabe. Understanding the value of achieving shamatha, vipassana, bodhicitta, and so forth, and then aspiring for it is perfectly good. Compreender o valor de atingir shamatha, vipassana, bodhicitta é muito importante, aspirar a isso é super bom. Tibetan Buddhism in particular, we have many, many prayers to the Guru, the Buddha, and so forth. Bless me that I may realize this. Bless me. May all obstacles be dispelled. Bless me. It's all aspiration. Então, no budismo tibetano tem muitas preces para o Guru, para o Buda. Por favor, me abençoe para eu atingir tal realização. Isso é muito importante. You arouse the aspiration motivation before you enter the main practice. Mas você faz a aspiração e cria a motivação antes de você se engajar com a prática. But once you're doing the practice, you will release all hope and fear. Mas quando você estiver começar a fazer a prática, você solta toda a esperança e todo o medo. Banish from your vocabulary the word progress. Elimina do vocabulário a palavra progresso. Give up all hope, ye who enter here. Solta qualquer esperança de o ego entrar nesse caminho. And just do the practice. E só faz a prática. And you can do that. You can't. You can. Você pode fazer isso If you're taking already so much satisfaction in the present moment of resting in awareness and knowing it's meaningful and knowing you're doing it correctly, then you can be content. Not to think, I'll do this, but only if I get something back. Then you're always wondering about the future. How will it turn out? Fast, slow, maybe I suck, maybe I'm doing Então você consegue fazer isso se você tiver satisfação no momento presente, na prática, de estar repousando na consciência, de identificar isso. E por si só isso ser o seu contentamento. Então se você estiver satisfeito com isso, você não vai ficar pensando quanto tempo vai demorar para você dar o próximo passo e, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Isso não interessa. So first, you enter into this path of shamatha, or taking the mind as a path, by clearly distinguishing between stillness of awareness, movement of the mind. Very simple. Então você entra nesse caminho de tomar a mente impura como caminho, simplesmente fazendo essa distinção entre a quietude da consciência e o movimento da mente. And
Sim, vamos só parar aqui porque ele fez uma advertência. Bem importante, assim. A gente se ligou no que ele falou, assim, prestou atenção. Ele disse: é importante, muito importante a gente conhecer o caminho claramente. Como é que vai, que consiste essas práticas que a gente vai cultivar? Ter clareza do que vai ser feito. Mas ele disse: isso tem é uma faca de dois gumes. Uma vez que você conhece claramente, você pode surgir em você um ego que vai ficar avaliando o processo. E isso vai ser um obstáculo para a prática. Então, você deve conhecer para você ter confiança no processo e ficar feliz de fazer a prática. Entende? E ficar relaxado no momento presente. Porque, na verdade, o cultivo dessas 4 é uma natural consequência de você estar fazendo a prática corretamente, que é simplesmente relaxar na quietude da consciência em meus movimentos da mente e deixar que essa quietude se estabeleça. Não é porque você vai fazer alguma coisa, porque você vai deixar, né? Você vai soltar o modo usual de operação da mente. Se você instalar o modo egóico, aí acabou, você nunca vai vai fazer essa prática. Então, a gente realmente tem que confiar e ficar completamente satisfeito em estar repousando na consciência e meio movimento da mente. E não pensar que isso é uma perda de tempo, que não sei o quê, que tá indo bem, que não tá indo bem, ficar avaliando. Porque a prática é muito simples. Mas os que vai surgir para obstaculizar a prática é muito complexo. E a gente vai precisar estar bem esperto e bem confiante na instrução para a gente soltar esse processo. Para a gente não se arrastado. Certo? O Lama vai dar essa ênfase. Oi, Ana ou Paulo? Eu vejo isso quando eu estou fazendo uma prática num dia, no outro, como, puxa, eu vejo, pô, não estou conseguindo hoje ficar calma. Então eu vejo que eu Tem uma estava melhor expectativa. ontem. Tem uma expectativa. Eu estava melhor ontem, ou agora eu estou pior, sabe? Tem alguma coisa que sempre quer Então avaliar. se liga para soltar esse. Porque isso é um obstáculo que você está surgindo. Fique satisfeito com a prática do jeito que ela for naquele momento. Mas tenha clareza de como é que você deve fazer a prática corretamente. É só isso que você precisa saber. Como fazer a prática corretamente. E simplesmente, na hora de fazer a prática, fazer a prática. Aí ele diz: as preces de aspiração, elas são excelentes e têm o seu papel. Mas aí você faz isso antes de fazer a prática principal. Porque na hora que você faz a prática, você solta qualquer aspecto, expectativa, qualquer. Você reza, pede. Tá. Agora, quando sentar, simplesmente faz a prática. Não fica criando nenhuma expectativa e nenhuma esperança, assim, né? E também não começa a se autocondenar. Porque vai ser natural. Quando a gente tem esperança, a gente começa a ter medo junto, né? Então a gente pode se autocondenar também. A gente, de repente, perde a confiança no caminho né? E aí gera um obstáculo. Entende? Na nossa própria prática. Mas o importante é conhecer, saber exatamente como fazer a prática e quando estiver fazendo, simplesmente fazer. Isso é importante, certo? Certo. Então vamos. Oi. Eu não estou sabendo mexer aqui mas eu queria falar. Faz tempo que eu queria falar. Assisti uma palestra do Shoki Nima. Sim. Então, deste início de ano, em que eles fizeram um corte de 24 minutos nessa palestra. E uma das sugestões que ele diz, aliás, ele não fez uma sugestão, ele recomendou que se fizesse um diário, uma anotação de como está sendo sua prática. Porque assim você acompanha efetivamente o que você está vivenciando, se você está fazendo de fato a prática. Isso acho que faz parte de uma palestra, uma série de palestras que ele fez, que chama Os Quatro Selos do Dharma. Eu estou terminando o 6º vídeo ainda, não terminei. Mas o primeiro deles, que eles fizeram esse corte de 24 minutos, eu achei bastante interessante, que tem alguns conselhos. E esse conselho eu estou tentando implementar, de fazer não é avaliar, é você anotar, para você saber como é que você está seguindo na sua prática, para você não esquecer. Eu, pelo menos, esqueço, porque tem Esqueceu muita o quê?
Esquecer como é que você foi. O que que você fez, o que não deu certo, o que te atrapalhou, o que foi inconveniente. Tá, isso aí pode ser meio que um contexto da prática. Não é sobre a prática em si, porque a prática mesmo em si não tem o que. Assim, não, a gente não vai gerar nenhuma expectativa e nenhuma fabricação mental para essa prática. Para essa prática que a gente está cultivando. Eu não sei qual é a prática que o Chokyamuni Rinpoche está se referindo. Que prática vocês estão cultivando lá que você vai se avaliar. Porque o caminho do budismo é um caminho de muitos tipos de práticas, muitos níveis de prática. Então, a gente tem que saber essa instrução dentro do contexto da prática que ele está ensinando. Tá entendendo, Anete? Eu não posso, agora, eu não vou te opinar porque eu não vi, não sei o que ele está ensinando e o que ele está dizendo que isso é favorável para aquela prática que ele está ensinando. Nessa prática nossa aqui, de repousar na quietude, é uma prática muito simples. Não tem o que errar nessa prática. Não tem o que avaliar no sentido tá indo bem, tá dando certo. O que pode acontecer é você ver se você tem gerado tensão, você perceber, mas anotar isso para quê? O importante é você, na hora que você sentir que tá gerando tensão, você soltar a tensão. Entende? É ficar mais presente, assim, nesse sentido, né? Por exemplo. Então, eu não vejo muito, nesse tipo de prática, uma utilidade para fazer essa anotação. Sem gerar uma expectativa, como o Lama está falando aí. Sem começar a querer gerar uma avaliação da própria prática e aí gerar uma expectativa de tá dando certo, não tá dando certo. Entende? Porque essa prática é repousar, reconhecer a quietude da consciência e o movimento da mente e repousar na quietude da consciência, independente do que surgir, soltar o que surgir. Não tem o que fazer nessa prática. Entendeu? Para essa prática, eu não sei se essa recomendação seria interessante. Entende? Aí, mas você teria que testar. Porque é uma coisa de experiência pessoal e também, né, cada um vai funcionar de um certo jeito, assim, né? Então, o Lama em nenhum momento deu nenhuma recomendação nesse sentido, nessa prática. Então, eu acho que é melhor a gente não criar um artifício. Ele vai falar um pouco agora, né, qual seria a atitude da prática, mas assim, não tem nenhum artifício essa prática, não tem nenhum artifício. É uma prática difícil por isso, porque ela não tem artifícios. Tem outros níveis de shamatha que tem artifícios. Você permanece na respiração, aí você sabe quando tá fora, você conta para permanecer. São artifícios, entende? Essa prática não tem artifícios. É mais difícil por isso. Que não tem um corrimão pra gente se pegar, assim. Oi, TT. Oi, Flor. É porque assim, eu acho que o que o Lama está focando é a questão muito da gente criar expectativa, né? Como você enfatizou tanto. Porque com a expectativa aí vem aquela ansiedade, vem Com uma expectativa, a série gente sai da prática, porque a gente está instalando o eu de novo, o dual. A gente está querendo sim, desinstalar esse eu. A gente vai sim. soltar esse eu. Essa Mas eu mente acho assim, displicente. no sentido assim que talvez seja interessante, pelo menos comigo algumas coisas funcionaram, é assim, observar alguns pontos. Por exemplo, eu fiz uma época, estava fazendo a prática, e percebi que estava com uma energia pesada. Aí eu fazia uma análise, não era essa comparação assim, não é isso. É assim, eu percebia que uns dias mais recentes eu estava rapidamente com um embotamento, sentindo aquele peso. Aí eu comecei a fazer exercícios anteriores, mais focados na questão da própria energia mesmo, os pranayamas, As 9 inclusive teve respirações. as 9 respirações, que eu não estava, aí veio aquilo. Eita, as respirações, eu vou fazer antes, eu vou soltar mais o corpo, tal, tal. Aí melhorou. São coisas assim que é Sim. importante também assim a gente ter uma visão
que possa nos ajudar com as É. próprias ferramentas que nós temos, Sim. não é? A gente já tem aqui mais ou menos uma Não é sequência assim. interessante que tanto o Lama Karma está trazendo, como o Sim. próprio do John Limpa, né? A gente tem que ter as práticas preliminares, certo? As 9 respirações estão dentro das práticas preliminares, então a gente tem que preparar, digamos assim, o ambiente, a gente tem que conhecer a base do caminho, as 4 nobres verdades, que as preliminares é a gente realmente Sim. penetrar na compreensão das 4 nobres verdades. Então a gente tem que ter essa base, primeira coisa. Sim. Certo? Aí a gente tem que ter um equilíbrio, né? Um mínimo de contato com o nosso corpo, no equilíbrio do corpo, assim, né? Que tem a ver com as práticas das respirações, o corpo sutil. As 9 respirações são muito importantes. É uma prática importante. Sustentar a respiração do vaso ao final da prática das 9 respirações também é bem importante, porque equilibra energia. Então, você faz. No dia que você não sentou e não fez as 9 respirações, não fez a respiração do vaso, você observa. De repente você ficou muito mais agitado, você não. Como veio pra você? Também veio pra mim isso. Eu tenho que fazer a respiração. Eu tenho que fazer a respiração do vaso. Eu tenho que relaxar mais. Eu tô gerando uma tensão no meu olhar. Que o meu olhar tem que ficar mais leve, Sim. solto. O olhar é Tive muito. muito É problema um para olhar processo, também. Eu acho que talvez exatamente. seja isso que a É. NET tenha Pode ser, se essa, você está observando isso, aí isso é interessante para você avaliar, entende? né? Porque Então, se você não avalia e aquilo permanece, pode levar a uma frustração e a pessoa, é, inclusive, você vê que eu acho que o Lama Karma falou sobre a questão de você até no momento que a prática está não acho que é no próprio livro, o Seal of Mahamudra. Você vai lembrar onde é esse assunto que eu vou falar agora, que é o seguinte, ele fala que a gente a vai fazendo lassidão a e a prática, agitação, como ele está falando. não, às vezes a prática você concluir a prática quando você está sentindo bem, que a prática está fluindo bem, aí você parar, para que você, foi o Lama Karma que falou, para Tenha que vontade. você sinta Vontade de. a vontade de repetir a prática, ele Uhum, falou isso. uhum, Porque se a uhum. pessoa fica na prática, a prática está maravilhosa, eu vou ficar aqui, aí eu não vou. Não, ele diz que é bom você. E essa observação, desde que ele fez, eu comecei a usá-la. Sim, E eu sim. vi que isso era bom, porque às vezes você está sentindo que a prática está ali, a coisa está. Aí você fica ali e depois aquilo não sustenta, porque não tem estabilidade. É quando você está aquela coisa já caindo, aí interrompe. Aí Uhum. ele falou Interrompeu no sobre momento isso. ruim, é melhor interromper no momento Sim, bom, né? sim, ele falou Isso. isso. Acho que você lembra, É né? sempre uma instrução que você começa sempre com sessões mais curtas e vai Sim. deixando as sessões terminarem assim bem, para aí você Ah, poder estender as sessões, até porque tem a acomodação do corpo, a acomodação da energia, né? Lidar com mente, olho, né? Todo esse processo, né? O olhar, isso tudo é um processo assim. Então é eu acho interessante. que isso faz parte, né? Porque quantas vezes, assim, depois de fazer a prática, uma específica, de um vídeo, assim, com lama, aí eu faço algumas vezes e depois, aí começam as dúvidas, que eu nem sabia que eu tinha essas dúvidas. Aham, Aí eu digo, eita, peraí, eu vou ouvir o vídeo de novo, a aham. explicação. Então, eu acho que faz parte E essa... quanto mais a gente estiver praticando, mais a gente vai realmente é um processo de familiarização. O nome é esse que eles colocam, né? Sim, sim. Familiarização com a prática. É um processo também, é um processo. E aí, assim, é interessante. Mas aí, Anete, eu acho que no nosso caso aqui seria interessante a gente ver esses pontos, assim. Aquilo que é a estrutura, que vai nos dar a estrutura para a prática, né? As preliminares. Como a gente, por exemplo, eu passei agora, depois do retiro, a fazer guri. Quando eu vou fazer a sessão de shamatha, eu faço guri yoga, chuva de bênçãos. Então, eu vi que era interessante, porque ele sempre fica mais redondo. Porque a chuva de bênçãos tem um você entra na prática, você vê, você aspira. Tem todo tem um poder ali daqueles 7 ramos ali dentro e tal. Então, aí eu agora passei a fazer assim, aí dá uma outra energia. Tá entendendo? Então, isso aí mas assim, é um aspecto, é uma coisa que não tem uma coisa assim fechada, escrita com tudo assim, né? É bem as informações chegam devagar, assim, um pouco, não muito estruturadas, né?
Então a gente às vezes fica meio sem saber o que fazer, mas em tese é um pouco isso, né? A gente tá vendo os preliminares, as novas respirações, Guru Yoga, né? Que aí é a base da preparação, e aí a prática em si, que a gente tá fazendo. Que aí no caminho do John Limpa a gente começa com Vipassana na natureza da mente, para depois a gente poder cultivar o repouso, né, mesmo, assim, a quietude da mente, que é Shamatha. Para poder a gente aí quando a gente faz Vipassana, fez inicialmente, quer ver entre corpo, fala e mente qual é o primordial, porque a gente vê aqui a natureza da nossa experiência surge da nossa mente. A gente precisa ver isso para entender a lógica do caminho. Por que eu vou parar e olhar para minha mente? Porque é a mente que cria a realidade. Não é o corpo, não é a energia, é a mente. Então a gente tem as práticas iniciais de Vipassana para ver entre corpo, fala e mente, que é o primordial. E a gente vê que essa mente não tem localização, origem, localização e destino, para ver que a mente ela não tem uma existência inerente. Inicialmente, a gente vai investigar isso melhor. Mas para iniciar, para a gente poder ter a base para fazer essa prática de ficar confortável, como eu disse, né? Confiante e confortável no repouso, simplesmente repousar na quietude da consciência, a gente precisa ter essa base. Senão a gente não vai ficar confortável. Imediatamente vai surgir um euzinho lá, querendo se avaliar. Pronto, você já perdeu a compreensão de que não tem um eu em algum lugar. A gente já olhou essa mente que a gente, né, esse corpo falimento que a gente chama de eu, que a mente é o principal, não tem uma existência inerente. A gente já olhou e viu. Então esse euzinho que está surgindo já é um desvio aí. A gente não está bem certa dessa vacuidade, a gente não está vendo, não é entendendo, é vendo. Porque a gente precisa ver a experiência quando ela surge, né? Então a gente vai olhar para a mente, desvendar todo o nosso karma, toda a confusão que foi instalada de delusão e de ignorância, as aflições mentais todas, a klishta manas, o senso de eu. A gente vai olhar, a gente vai ver isso se desmanchando na nossa frente. Mas a prática é muito simples, é uma abordagem muito direta e muito simples. Por isso que ela não é fácil. Porque ela não tem artifícios. Entende? Não tem artifícios. Aí se torna mais difícil. Por isso que tem que ter essa base. Para você realmente confiar e repousar no método. Que o método é um só. Sentar e ficar quieto ali, repousar na quietude da consciência. Aos poucos a consciência vai vendo esse movimento da mente, a mente vai se acalmar, sobra o espaço e a luminosidade da própria consciência. Aí a gente chegou na base da consciência, da mente comum, que é a consciência substrata. Para aí a gente poder atravessar, para aí ter mais poder as instruções, as práticas que a gente vai fazer a seguir. Isso para atingir o corpo de arco-íris nessa vida, a iluminação nessa vida. Não é um caminho de éons, é um caminho muito rápido, muito direto. Mas a prática é muito sem artifícios e ela vai nos exigir, assim, nos convidar a ser muito corajosos de olhar para a nossa mente, para o que vier, sem se identificar, sem se distrair, sem se fixar e sem se distrair. Que não é fácil, porque a gente está automatizado na fixação e na reificação, né? Então o caminho é esse, né? Mas esse é esse caminho, entende aí, Anete? Pode ser que a gente esteja, como a gente está vendo outras coisas com outros mestres, aí eles têm outros jeitos de estarem apresentando as etapas anteriores, para a gente chegar nesse ponto também. Pode ser de ajuda, né? Mas pode ser que agora a gente tá tendo essa conexão, mas pode ser que a gente ainda não esteja muito bem pronto para realmente acumular essa prática de fato, né? A gente está se aproximando, né? Se aproximando. Eu mesmo me sinto assim, me aproximando. Me aproximando, gerando confiança, né? Então vamos lá? Vamos lá seguir com o Lama, então ele vai explicar. Don't tell yourself how badly you're doing it. E não fique falando para você como você está fazendo isso mal. It's like having a young child. Só voltar and just pouquinho aqui. So first, you enter into this path of shamatha, or taking the mind as a path, by clearly
distinguishing between stillness of awareness, movement of the mind. Very simple. Então você entra nesse caminho de tomar a mente impura como caminho, simplesmente fazendo essa distinção entre a quietude da consciência e o movimento da mente. And don't tell yourself how badly you're doing it. E não fique falando para você como você está fazendo isso mal. It's like having a young child and just teaching how to write the letters. And then the adult says, "You suck." That's not very nice. Of course it sucks, it's 5 years old. But you keep on, and after a while, if you wish, you'll have very good calligraphy. But you don't tell yourself you suck. That's just not nice. Seria mais ou menos como estar ensinando uma criancinha de 5 anos a escrever, e aí cada letrinha que ela faz com uma dificuldade, você, adulto, vai lá e fala assim, nossa, como você é ruim. Você é muito ruim nisso. Não tem o melhor cabimento fazer isso. A criança, com o tempo, ela vai aprender. Daqui a pouco ela vai ter uma caligrafia muito linda. Mas se ela ficar escutando desde o começo que ele é o ruim, ela não vai conseguir fazer nada. Isso não se faz. Isso não é gentil da nossa parte. The practice of a 10th stage Arya Bodhisattva, the highest level. The practice of a 10th stage Arya Bodhisattva sucks compared to a Buddha. A prática de um Bodhisattva do 10º bhumi, que é o 10º estágio do caminho do Bodhisattva, é um saco comparado com o Buda. É horrível. So if you're wondering, do you suck? Yes! Se você acha que você é ruim, You're você é gonna, ruim mesmo. you're gonna suck until you're a Buddha. Você vai ser um horrível até se tornar um Buda mesmo. So it's kind of cool to suck. Então é bem legal ser um saco, ser ruim. Here can be your motto. I suck, you suck, we all suck together. Isso podia ser um mantra. Eu sou ruim, você é ruim, nós somos ruins, todos juntos. So even if you suck, you're still doing the practice correctly, and that should be enough. Ainda que você seja muito ruim, ainda assim você está fazendo a prática direito. E isso é o suficiente. Unless you have something better to do. A menos que você tenha alguma coisa melhor para fazer. In which case, do that. E nesse caso, vai fazer. Get it out of your system. And then come back to this when you see there's nothing better to do. Vai lá e quebra a cara e volta quando você entender que não tem nada mais importante para fazer. So you just distinguish between the two, and then you familiarize. Então você só faz essa distinção entre as duas coisas e daí você se familiariza. And by the process of familiarization, more and more frequently, you'll be able to simultaneously be aware of the stillness of your awareness and the movements of thoughts. And as that becomes the norm, normally you are simultaneously aware of both, then you've achieved the first of the 4 types of mindfulness, single-pointed mindfulness. Então, conforme a gente vai se familiarizando, cada vez mais vezes a gente vai ter essa consciência simultânea da quietude da consciência e dos movimentos da mente. Cada vez mais vezes. Até que, por fim, isso se torna a norma. A maior parte do tempo, você tem consciência simultânea da quietude da consciência e do movimento dos pensamentos. Aí, nesse momento, então, você atingiu o primeiro estágio de shamatha, da atenção plena, que é a atenção plena unifocada. And it does take some effort to observe these appearances and these movements, the subjective movements of the mind. It does take some effort, just like the guard of the house has to give some effort to look for thieves. Então, isso demanda um certo esforço, você procurar distinguir os movimentos da mente. Como o guarda ali da casa, ele precisa de um certo esforço para ficar vendo se chega ladrão. But like so many things, like learning how to ride a bicycle, the more you familiarize yourself with it, the less effort, until it's pretty effortless. Mas como tudo na vida, é como andar de bicicleta. No começo é um esforço andar de bicicleta. Mas conforme a gente se familiariza, cada vez aquilo vai ficando demandando menos e menos esforço, até que se torna sem esforço. So this is why in the next line in the commentary he writes, then, even while resting, again you're resting in awareness, even while resting, without strenuously observing them, the movements of the mind, as before, in other words, it takes less and less effort, resting there in awareness, with less and less awareness, less and less effort, observing the movements of the mind, as its natural power manifests, the natural power of awareness, natural power of mindfulness, manifests through familiarization. There is manifest mindfulness. That's the second kind. Então, por isso que o Dudjom Rinpoche agora explica. Ele fala, a seguir,
mesmo enquanto você repousa na consciência, na quietude da consciência, sem observar os movimentos da mente com tanto esforço como antes, conforme você se familiariza com isso, como seu poder natural se manifesta, a atenção plena manifesta. Então, o poder natural da consciência, da atenção plena mesmo. Manifest mindfulness occurs very closely to the psychological notion of flow. When you just get into the flow, and it takes less and less effort, but you have greater in continuity, that total presence, but it gets easier and easier and easier, just flowing. That's manifest mindfulness. Então, a atenção plena manifesta, ela equivale mais ou menos ao conceito da psicologia moderna de flow. Flow que é fluxo, né, traduzindo, mas a psicologia usa flow também. Que você tem cada vez mais continuidade daquele estado de presença sem esforço. Então, é uma continuidade. And so in that phase, then even minutes can go by, where you're never just completely derailed and off into distraction, and you don't slip into or identify with dullness. You just flow, streaming like that. Então, nesse estágio aqui, a gente passa minutos assim, simplesmente fluindo, né? Sem ser completamente arrancado assim, da prática pelos cabelos, pelas distrações, e sem se perder completamente na sonolência também. A gente passa minutos simplesmente fluindo. And you'll be in that second state of mindfulness for quite some time. E a gente vai ficar nesse segundo estágio de atenção plena por bastante tempo. And it gets better and better. E vai ficando cada vez melhor. As the continuity becomes finer and finer, the clarity comes brighter and brighter, and the degree of effort becomes less and less. E vai ficando cada vez melhor, conforme a continuidade vai ficando melhor, a clareza vai ficando mais intensa e o esforço cada vez menor. So before you begin the session, arouse very strong motivation. When you finish the session, dedicate merit. In between, just do it. Então, antes de começar a prática, a gente estabelece a motivação intensamente. No final da prática, a gente dedica os méritos. Mas entre a motivação e a dedicação de méritos, a gente só faz a prática. Now, bear in mind, crucially, that mindfulness in the Buddhist context means bearing in mind. Então, lembre-se que no contexto budista, o sentido de atenção plena ou mindfulness é manter em mente. You're bearing in mind the stillness of your awareness, but you're also bearing in mind whatever is arising and passing in the movements. You're bearing both in mind. Você mantém na sua mente a quietude da consciência, mas você também mantém na mente os movimentos da mente. Você mantém os dois em mente. So a lot will happen over the weeks or months that you're streaming in this manifest mindfulness. Então, muitas coisas vão acontecer ao longo de semanas ou meses, enquanto você faz essa prática e flui na atenção plena manifesta. And frankly, it cannot be denied that it is generally most efficient, if you really want to proceed along this path, to take out some finite period of your life. It could be months, could be some years, not decades, where you're just doing this. You've done all the preparation, and then the outer mandala, family, obligation, commitments, all taken care of. Inwardly, totally prepared. You go into one of the various retreat centers that Lama Samten has prepared for you, and then you just go in, okay, now I'm going to go in there and have a job to do. I'm going to go in there, I'm going to achieve shamatha. When I'm finished, then I'll do something else. Então, não dá para negar que nessa fase aqui da prática é muito importante a gente tirar um tempo da nossa vida em que a nossa mandala externa, família e filho e trabalho, está tudo resolvido. Internamente a gente já se preparou. Então, tomar algum tempo só para fazer isso. Pode ser semanas, pode ser meses, pode ser alguns anos, mas não décadas. Né? Algum tempo. E se retirar para algum dos centros de retiro que o Lama Samten preparou para nós e só se dedicar a isso até terminar o trabalho, até atingir shamatha. And when you're in a shamatha retreat with the resolve to achieve it, not just practice for a while, which is fine, but achieve it, then it's very important that for the duration of that shamatha retreat, you have as few as possible other concerns and activities you need to tend to. The fewer the better, so that you just maintain continuity throughout the whole course of the day, on the cushion, off the cushion. You have one task. Do it until you're finished. E durante esse tempo que você entrou em retiro com esse propósito de atingir shamatha, não só praticar, que também está bom, mas quando você entra em retiro com esse propósito de atingir shamatha, então é muito importante que você tenha
Quanto menos tarefas você tiver, melhor. Menos coisas para fazer. É você sentado na almofada, você fora da almofada, mas só praticando continuamente. And during this phase of mindfulness, what will occur over time is gradually, even though your eyes are open, you'll come with no signal. You won't be seeing anything. And your ears are perfectly operative, but you won't hear anything. And more frequently, you'll lose any experience of being embodied. In other words, the whole flow of your awareness, by single-pointedly focus on awareness of awareness, it's all been drawn away from the visual, all 5 physical senses. And so it's all focused only in space of mind. Naturally, effortlessly. Então, o que vai acontecer, conforme você avança no caminho da atenção plena manifesta, conforme você procura focar unicamente na consciência da consciência, o que vai acontecer é que a consciência começa a se recolher dos 5 sentidos físicos. Então, embora você esteja com o olho aberto, você não vê mais coisa nenhuma. Embora você esteja escutando, ou o seu ouvido esteja perfeito, você não escuta mais coisa nenhuma. E também não tem nenhuma sensação de ter um corpo. Então, a consciência toda é como se ela estivesse se recolhendo dos sentidos físicos e focando exclusivamente no espaço da mente. And in terms of that space of the mind in which the movements of the mind occur, objective and subjective, over the course of the months, they will diminish. Not evenly, but they'll gradually, statistic on average, they just decrease, until they go down to 0. E as The mind becomes deactivated. E também, em termos do espaço da mente, dos movimentos que surgem no espaço da mente, com o tempo, conforme você pratica, esses movimentos todos eles também vão cessando gradativamente, até que chegam no 0. A mente foi completamente desativada. Now this is very important. The mind becomes deactivated not because you do something to it to make it turn off. Então, isso é muito importante. A mente desativa não é porque você fez alguma coisa e desligou a mente. You're just doing this practice. Você só está fazendo a prática. But because you're not identifying with and reacting to the movements of the mind, it's like you don't give him any more petrol. They have only so much gas in the tank. And if you don't give him any petrol, sometimes they'll go fast, sometimes they'll go slow, but sooner or later, the mind's going to run out of gas because you're not fueling it with your grasping. Então, você não faz nada ativamente, você só está fazendo a prática. E espontaneamente esses movimentos vão cessar. E por que eles cessam? Porque conforme você se desidentifica dos movimentos da mente, é como se você não desse mais gasolina para eles. Então eles chegam com um tanque cheio. Né? Aí eles começam a andar rápido, daqui a pouco devagar, mas tem uma hora que eles ficam sem gasolina. E aí eles cessam. E só porque você não está se identificando com aquilo. Espontaneamente. And at that point, the space of the mind that had been the stage in which so many plays were performed, the stage becomes empty. E aí tem uma hora que o palco esse da mente, onde tantas peças aconteceram ali, nesse momento o palco fica vazio. The show's over. O show acabou. And subjectively, these many activities, emotions, desires, mental afflictions, they also go down to 0. E também os impulsos subjetivos, esses desejos, emoções, todos os impulsos subjetivos, eles também vão a 0. That human mind of yours? Essa mente humana sua? Gone. Partiu. All that's left is a substrate, an empty space, and your awareness. Tudo que sobra é o substrato, esse espaço vazio, e a sua consciência. In other words, it's very similar to dying, Em outras palavras, é muito parecido com morrer. to being dead. To being dead. Being dead. É parecido com estar morto. Oh, thank you. Because that's what happens. In the dying process, your brain is shutting down, senses are shutting down, mind is shutting down, and you're left with substrate and substrate consciousness. You're dead. Quando você morre, acontece exatamente a mesma coisa. Os sentidos físicos estão todos desligando, o cérebro está desligando, a mente está desligando, e você está lá morto, você e o substrato. When you're dead, you won't get that mind again because it arises independent upon brain. It's not coming back. Quando você morre, você não consegue pegar a mente de volta porque o cérebro que fazia com que ela surgisse acabou. Very happily, the practice of shamatha does not cause brain damage. Felizmente, a prática de shamatha não causa dano cerebral. You're losing your mind, but don't worry, you'll find it. Você está perdendo a sua mente, mas se preocupa que você vai achar ela de novo.
But for the time being, when you come to this third mindfulness, all the factors of your human mind have gone dormant, which means you've also lost mindfulness, which is a factor of your human mind. Então, quando chega nesse terceiro estágio, a mente e todos os fatores mentais dessa mente humana, eles vão ficar adormecidos. Inclusive mindfulness, ou atenção plena, que é um dos fatores mentais. Então, mindfulness também desaparece. But you have not become unconscious. Mas você não ficou inconsciente. Your awareness is bright. A consciência está brilhante ali. So that whole process is getting more and more unveiled of all grasping, which means the natural luminosity of your awareness is getting brighter and brighter. E toda a luminosidade natural da consciência está cada vez menos velada pelos movimentos da mente. Então, ela fica cada vez mais brilhante. So that's when you move into the third type of mindfulness. E aí que você, então, passa para o terceiro tipo de mindfulness, And that's the absence of mindfulness. que é a ausência de mindfulness, de atenção plena. It's like being dead lucidly. É como morrer com lucidez. You've lost your mind, Você perdeu a mente, but like most people, they just pass out, like going deep asleep. mas a maior parte das pessoas, elas desmaiam, assim, como elas apagam, né? Como dormir no sono profundo sem sonho. Most people, when they come to this phase of death, they just pass out. Muitas pessoas, quando chegam nesse ponto da morte, elas apagam And they're not lucid. e não estão lúcidas. Here, it's like being dead, but you're lucid. Aqui é como estar morto, mas lúcido. You're vividly aware of almost nothing. Você está vividamente consciente de quase nada. And you're not bearing anything in mind. E você não está mantendo nada em mente. Because the mental faculty of mindfulness dissolved. Porque o fator mental de mindfulness, da atenção plena, dissolveu. And so he writes here, abiding loosely. Again, this is really deeply relaxed. Loosely. Abiding loosely without mindfulness in a vacuous, wide open clarity, a spacious vacuity, constitutes lying down on a bed that is devoid of mindfulness, which is the substrate. Então, permanecer de forma livre, quer dizer, extremamente relaxado, sem atenção plena, em uma claridade vazia e amplamente aberta, uma vacuidade espaçosa, é como deitar-se em uma cama desprovida de atenção plena, que é o substrato. So it's like slipping into deep dreamless sleep. But as you slip or descend to deep dreamless sleep, imagine that your awareness is getting brighter and brighter and brighter, because it's unveiled from all the grasping to dullness and sleepiness. And so it's descending to the substrate. That's what happens when you fall deep asleep. Here you're descending to the same substrate, but instead of passing out, you're becoming more and more vividly aware. Então, imagina que esse é o mesmo caso, é igualzinho escorregar para o sono profundo sem sonho. Então, o Lama está dizendo, imagina que você está descendo para o sono profundo sem sonho, só que em vez de a gente apagar, como acontece com a gente, conforme a gente vai descendo, a consciência fica cada vez mais brilhante, porque tudo que estava velando a consciência está sendo dissolvido. Então, a consciência fica cada vez mais brilhante, mas a gente está descendo para o espaço vazio. So the third mindfulness is absence of mindfulness, Então, o terceiro tipo de atenção plena é a ausência de atenção plena, but not absence of clear, discerning awareness. mas não ausência de consciência clara e discriminativa. Once coarse mindfulness has subsided, gone, coarse mindfulness being a faculty of your coarse mind is subsided because your mind shut down. Once coarse mindfulness has subsided, resting in a luminous vacuity is called naturally luminous mindfulness or the substrate consciousness. Então, uma vez que a atenção plena grosseira tenha sido reduzida, na verdade, ela acabou. Repousar em uma vacuidade luminosa é chamado de atenção plena auto-iluminadora ou consciência substrato. So when you're resting in that absence of mindfulness, you're just resting in awareness and open to the substrate, a sheer absence of appearances. Então, quando a consciência está repousando ali naquele estado, completamente brilhante, livre da mente grosseira, ela está consciente daquele vácuo, daquele espaço vazio. But then you single-pointedly, like a laser, you single-pointedly invert your awareness right in upon itself. And then you achieve the fourth mindfulness, you achieve shamatha. And that's self-illuminating mindfulness. Now you've achieved shamatha. Então, quando você chegar nesse ponto, você
inverte completamente o foco da atenção para ela mesma, o foco da consciência para ela mesma. E aí, então, você atingiu o 4º estágio de atenção plena, que, na verdade, atinge shamatha, que é a atenção plena autoiluminadora. And you're vividly aware of the substrate consciousness itself, which is by nature luminous, and that substrate consciousness is coextensive with the substrate. It's not like substrate consciousness here and substrate there. No, they're coextensive. Então, aí, nesse momento, você está plenamente consciente da própria consciência substrato, que está consciente do substrato, mas não, ela não está aqui, o substrato ali, ela é coextensiva, ela permeia o substrato. The former 2 kinds of mindfulness, namely single-pointed mindfulness and manifest mindfulness, make manifest, or illuminate, whatever creative displays arise. The creative displays are all the movements of the mind, thoughts, emotions, and so forth. They make manifest whatever happens in the mind in those first 2 phases. Então, os 2 primeiros tipos de atenção plena, que são a atenção plena unifocada e a atenção plena manifesta, eles tornam manifestas, eles iluminam qualquer exibição criativa que surja. Então, qualquer movimento da mente, pensamento, emoção, qualquer coisa que surgir. While during the latter 2, namely absence of mindfulness and self-illuminating mindfulness, apart from abiding solely in dependence upon a subtle mode of cognition, so the coarse mind is coarse, substrate consciousness is subtle, that's subtle mind. So you're just resting in the cognizance of the subtle mind, and that's all, apart from abiding solely in dependence upon a subtle mode of cognition, that subtle knowing of the substrate consciousness. Apart from that, all appearances that are its radiance, thoughts, images, and so forth, and thoughts, all the subjective impulses that are its creative displays, emerging from awareness, all of those cease. So there's only non-conceptuality. Então, embora permaneçam unicamente na dependência de um modo sutil de cognição, então, quando nos 2 últimos, né, atenção plena, na ausência de atenção plena e atenção plena iluminadora, autoiluminadora, só existe a consciência substrato, que é uma consciência sutil. Então, a cognição relacionada à consciência substrato também é uma cognição sutil, não é grosseira igual à mente comum. Então, todas as aparências, que são sua radiância, os pensamentos, que são suas exibições criativas, eles cessam. Portanto, há apenas a ausência de conceitos. These kinds of mindfulness are aroused by the path. What that means is they manifest due to your practice. Então, esses tipos de atenção plena, eles são despertados pelo caminho, quer dizer, eles se manifestam porque você está seguindo o caminho, está fazendo a prática. And since they descend to the 2 types of substrate, they're called the substrates of descent. E uma vez que eles descem para os 2 tipos de substrato, são chamados substratos de descida. So you can read in the footnote, the true substrate is just a mindless vacuity, but the temporarily luminous substrate occurs when you invert awareness in upon itself. You haven't departed from the substrate, but it's luminously bright. Então, o primeiro substrato, ele é um vácuo completamente vazio. O segundo substrato, ele é iluminado pela consciência substrato. And so after you've achieved shamatha, it's said that the qualities of the substrate consciousness are bliss, luminosity, and non-conceptuality. Então, só voltando um pouquinho, os 2 substratos são o verdadeiro e o temporariamente luminoso, né? Então, o verdadeiro é o vácuo e o luminoso é quando a consciência se inverte e ilumina o substrato. Então, se diz que as 3 características da consciência substrato é a bem-aventurança, a luminosidade e a não conceitualidade. But it's not true that the mind is absolutely non-conceptual. Mas não quer dizer, não é verdade que a mente, nesse ponto, é absolutamente não conceitual. Subtle little thoughts, like little bubbles arising in the water, will continue to arise now and then. Alguns pensamentos, como se fosse bolinha de água assim surgindo, vão continuar surgindo aqui e ali. But they bring with them no agitation, no perturbation. Mas eles não trazem agitação nem perturbação. And so this self-illuminating mindfulness vividly reveals or illuminates even these little subtle thoughts. But your awareness is non-conceptual. You're non-conceptually aware of little bubbles of thoughts coming in. Então, a atenção plena autoiluminadora, ela ilumina esses pensamentos sutis que surgem assim. Mas a sua consciência, nesse ponto, ela é não conceitual. Então, ela observa os pensamentos de uma maneira não conceitual.
So, now you followed the path of taking the impure mind as the path to its culmination. Então, aqui você levou o caminho de tomar a mente mente impura como caminho à culminância. And at this point it is said, you have settled your mind in its natural state, Nesse ponto se diz então que você estabeleceu a mente em seu estado natural, on a relative level. no nível relativo. And as your mind was a human mind, Então sua mente era uma mente humana. Brazilian, male, female, old, young, etc., Brasília, homem, mulher, jovem, velho, configured by many, many factors, biological, sociological, psychological, and so forth, crystallized into your mind. configurado por muitas coisas fisiológicas, culturais, psicológicas, era a sua mente, With your personal history, com a sua história pessoal. on the basis of which you have your sense of personal identity, I am. E com base nela você tinha o seu senso de identidade pessoal. And Eu when- sou. And when your mind has settled in its natural state, culmination of this path, that's all melted. E quando a mente se estabelece no estado natural, na combinação desse caminho, a mente se derreteu So when completamente. you're just resting in the substrate consciousness, you are not a human being, not from your perspective. Então, quando você repousa na consciência substrato, você não é um ser humano, não da sua perspectiva. You have no personal history, Você não tem nem história pessoal mais. no gender, no ethnicity, Não tem gênero, não tem etnia. pure awareness. Pura consciência, On a relative level, no nível relativo. stem consciousness, A consciência tronco, not yet configured as this kind of mind, that kind of mind. que ainda não se configurou nesse tipo de mente ou naquele tipo de mente. Oh, not so. So, congratulations. Então, parabéns. You've achieved the first task. You've achieved phase 1. There's 7 more to go. Então, você atingiu a primeira fase, tem mais 7 só. So don't be satisfied. Então, não se satisfaça. As he says here, some teachers regard the first, and that is this true substrate, a mindless vacuity like the sky at dusk covered over by darkness. When you get to that, that's really basically the third mindfulness. Some people call the first, they call that the one taste. Well, the one taste is in Mahamudra. There are 4 yogas. Single-pointed, free of conceptual elaboration, one taste, and non-meditation. 4 yogas, culminating in Buddhahood. 4 yogas. They get to this point, which is just the third mindfulness, and they think, oh, one taste. Vanilla. You haven't even begun Vipassana yet. And they already think they're way up there on the path of Mahamudra. Então, alguns professores... Então, a gente chegou nesse substrato, né? Nesses 2 tipos de substrato. No substrato verdadeiro e no substrato temporariamente luminoso. Alguns professores consideram o primeiro, o verdadeiro, como o sabor único. Então, assim, o sabor único, ele é uma fase do Mahamudra, a fase última do Mahamudra. Tem 4 yogas. Como eu falo as primeiras yogas? São 4 yogas, 4 estágios diferentes para atingir o último estágio, que é o um só sabor do Mahamudra. Então, terceiro estágio do Mahamudra. Então, os professores acham que você chegou no terceiro tipo de mindfulness, mas eles acham que você já chegou lá, no terceiro estágio de Mahamudra. And when they come to the 4th mindfulness, or this temporary luminous substrate, they think that's freedom from conceptual elaboration, which is the second yoga. That's becoming an Arya Bodhisattva. They think they're Arya Bodhisattva when all they've done is achieve shamatha. Too bad. E outros professores, que quando você chega no segundo substrato, que é o temporariamente luminoso, eles acham que você chegou no estágio livre de elaborações conceituais, que já é um Arya Bodhisattva. E você só atingiu o shamatha por enquanto. And others claim it is ethically neutral. E outros afirmam que é eticamente neutro. In the Chittamatra literature about the substrate consciousness, alaya vijnana, if you ask alaya vijnana, is it virtuous, non-virtuous, or ethically neutral? Ethically neutral. Então, no Chittamatra, na literatura do Chittamatra, se você perguntar para o Chittamatri, quando você atinge shamatha, esse é uma base virtuosa, não virtuosa ou neutra? Ele vai falar, é neutra. So in other words, people can say all kinds of things about this. Então, as pessoas podem falar qualquer coisa a respeito disso. But whatever they say, the fact is one has arrived at the essential nature of the mind. Mas seja o que quer que elas digam, o que foi alcançado mesmo foi só a natureza essencial da mente. Not rikpa, Não é rigpa, not emptiness, não é vacuidade,
But now you know, with no mystery at all, what's the nature of consciousness. Mas aqui você sabe sem nenhum mistério qual é a natureza da consciência. Now you have a very clear insight. Where does my mind come from? Agora você tem um insight muito claro de This. onde a mente veio. This. Veio daí. What happens to my mind at death? O que acontece com a minha mente quando morre? This. É isso que acontece. No mystery. Não tem mistério nenhum. Is a discovery like any other discovery. Discovering the moons of Jupiter, discovering the laws of gravity is a discovery, and it's been made thousands of times. And yet, the West still thinks, oh, it's a mystery, it's a mystery. É uma descoberta que foi feita milhares de vezes. E pode voltar a ser feita. É como uma descoberta como qualquer outra, como descobrir as luas de Júpiter. É uma descoberta comum. E ainda assim, a ciência moderna ainda continua dizendo que a consciência é um mistério. So, that's achieving shamatha. Isso é atingir shamatha. That didn't take long. E não leva muito tempo. The sequence here, very important, because that's it. Florita sem som. Parei de compartilhar, não foi? Parei de compartilhar, não foi? Tá. Eu parei aí porque já tá meio tarde. Depois a gente vai seguir, porque eu queria, antes da gente pegar a leitura do livro e começar a falar dos nhams, que ele vai começar agora, o do John Limpa, ele deu a prática, a instrução de tomar a mente como caminho, instrução básica, né? Reconhecer a quietude da consciência em meio ao movimento da mente e repousar ali na quietude em meio ao movimento da mente. Ele só falou isso. Deu a linha básica da prática. Aí agora ele vai falar dos enganos, dos nham, das experiências meditativas que vão surgir se você acumular a prática. Lá na frente é que ele vai falar claramente dos estágios, porque ele vai presumir se está praticando, agora ele vai falar para quem está praticando, certo? A instrução que vai estar no livro aqui não é uma instrução teórica, como o Lama deu assim, geral, não. É uma instrução de prática. Então, talvez não faça muito sentido para nós se a gente ainda não estiver acumulando essa prática, né, mais à frente. Mas a gente vai ter um panorama bem geral do caminho, que é importante, porque a gente sabe onde a gente, como o Lama vai falar, quando ele falar agora dos nhams, ele vai dizer, se você se aproxima do caminho de práticas e espera ter uma experiência maravilhosa, então nem pode parar por aí. Não entra nesse caminho, não. Porque não é isso que você vai encontrar. Você vai encontrar todo o seu karma. E a prática precisa estar muito, se precisa estar muito confiante na prática, o que você tem que fazer é nada. Deixar que aquilo que surgiu cesse. E você vai desativar todos esses padrões de crença, de visão de mundo, de energias, até físicas mesmo, assim, vão ser afetadas. Então, vou ter os nhams externos, internos e secretos. No ambiente, no corpo, na mente. Podem surgir todas as... Porque, na verdade, nós vamos estar purificando, nós vamos estar desativando, não vamos estar alimentando esses padrões. Agora, a gente está no modo kármico, né? A gente nem tem consciência do que a gente claramente faz, deixa de fazer, que a gente bota por debaixo do tapete, que traumas a gente tá... tem uma palavra na psicologia, né, que você não olha para o seu trauma, né, você cria máscaras, né, agora a gente... Então, nessa prática a gente vai desvelar, né? Por isso que vão surgir as experiências meditativas. Mas é porque a gente vai estar simplesmente purificando o que está lá pra gente. A gente vai estar se desidentificando e não vai estar mais reificando, né? Então, é um processo, assim, é uma prática que vai exigir uma coragem, de fato, assim, uma confiança. Porque é uma confiança. Não é porque, quero ser corajoso, não, é porque você sabe que é o caminho. Não tem, como ele diz, não tem outra coisa a fazer. Quando você chega nesse ponto, né? De gerar essa clareza do processo. De onde está a confusão, qual é a natureza da confusão e a natureza da liberação. Então, isso é uma clareza que surge em nós, né? A partir do momento que a gente tem essa fundação, essa base toda, e a gente começa a ter experiência na própria prática. Né? Então, é um caminho. Mas ele disse, não é um caminho... Não é um caminho assim...
alegre, feliz, não. Vai ter momentos, vai ter sim experiências de bem-aventurança, quando a gente estiver se aproximando da consciência substrata, a gente vai estar se aproximando disso, de bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. Que, inclusive, o perigo grande é a gente se apegar e não querer sair dessas experiências, né? Não querer soltar essas experiências. Mas a gente vai, na verdade, iluminar todo o nosso poço kármico. Por isso que vai surgir. Então a gente tem que estar bem confiante, tem que estar realmente num ambiente preparado para fazer essa prática. Porque senão esses nervos nem surgem. Se a gente vai fazendo uma prática meia boca assim, tipo meia hora, né, de vez em quando, né, nem vão surgir. Certo? Ele não vai arranhar a esse ponto. A luz não vai chegar para iluminar esse processo. Mas se a gente realmente entra em retiro, a gente precisa ter consciência do que pode surgir. E a gente tem que estar preparado com o ambiente, usar o apoio necessário para fazer esse tipo de prática, certo? Então, é só essa clareza que ele vai trazer, né, também. Tá certo, queridos? Então, era isso que eu tinha para hoje. A gente né, ver o mapa da prática que a gente vai... Que é essa prática que do John Limpa traz para nós nessa primeira fase. E aí, agora a gente vai ver as experiências meditativas, né? O que poderá surgir aí, né? Tá bom? Aí a gente vê um pouco, são poucos minutinhos ali que ele vai falar, aí a gente já retoma a leitura do livro, tá bom? E aos poucos a gente vai depois retomando a instrução da prática, que também tem uma instrução bem resumida de tomar a mente como caminho no Revolução da Atenção, que eu acho que mais à frente vale a pena. A gente vai pegar um pouquinho dos nhams, aí quando a gente estiver cansado um pouco de ver essa parte aí eu volto a gente vê de novo a instrução sobre a prática, enquanto isso a gente vai praticando, certo? Até a gente chegar lá no ponto onde ele vai falar das 4 aplicações de atenção plena, no livro, que é o penúltimo capítulo. Certo? Pois tá bom, queridas. Então vamos fazer a nossa dedicação e seguir valentemente no caminho. Tchau, Rita, querida. Um beijo. Boa noite. Faça a prece de dedicação e a gente vai. Faça a sua prece aí mesmo, rapidinho. Então deixa eu pegar aqui as nossas preces. Então vamos dedicar os nossos méritos, não só para nós, mas para todos os seres, que todos os seres que a gente encontrar possam usufruir de qualquer lucidez, de qualquer compaixão, de qualquer sabedoria que a gente esteja acessando, que a gente possa ser um canal também para tocar os outros seres, em todas as circunstâncias. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Prece de longa vida à sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso. Que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Peço longa vida ao Lama Laolas, mas também a todos os nossos lamas, essa primeira parte. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisandeusen possa florescer e permear os 3 reinos.
que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana, possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adigo Dada Orgen Lama Drugane, Droatike Malupade Salagopacho. Então, queridos, é isso por hoje. Obrigada aí pela companhia e até Obrigada, Obrigado, Flori amada. Flori. até breve. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Breve. E ó, Boa e noite. não, façam, né? Pegam aquela orientação do Lama, né? Não se auto-critique, né? Assim, né? Não se trate como um bebê que está começando mesmo. É assim mesmo, gente. Todo mundo falha, aí a gente vai seguindo. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Tchau. obrigadão. Tchau.